Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último momento aqui do nosso workshop. Nós temos 33 pessoas online. Espero que nesse último momento, nesta tarde, os colegas também acessem para que a gente possa adquirir esse conhecimento e dar o nosso melhor para planejar os próximos 4 anos da assistência social nos municípios do estado de Roraima. Vamos dar início aqui à nossa tarde. Sejam todos bem-vindos. Se eu parar aqui enquanto estiver falando algumas vezes, é porque vem notificação para eu aprovar para entrar pessoas na tela, na sala, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Nossos agradecimentos vão para o nosso governador Antônio Denário, para a secretária de Estado de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares de Souza, para a secretária nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda, a secretária nacional de Assistência Social, Maria Evelônia dos Santos Barbosa, a secretária nacional de Política para Mulheres, Cristiane Rodrigues Brito. Este workshop faz parte da segunda etapa do cronograma de apoio técnico da Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABS, para a elaboração dos planos municipais de assistência social 2022-2025, conforme preconiza a norma operacional básica do SUAS, NOB-SUAS 2012. Na tarde de hoje, nós teremos esse time potente, que é o Bechara Miranda, coordenador-geral de gestão descentralizada e participação social da Secretaria Nacional de Assistência Social. Nós teremos o Ronso Williams, que é o consultor técnico da CETRABS, o senhor Janderson Brito, que é o coordenador estadual de política para a juventude, e nós teremos também, no final do dia, a Neilza Santos, que é técnica da Coordenação Estadual de Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação. Gostaria de agradecer, então, a presença do Bechara Miranda, que está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, Beck, ao estado de Roraima, mesmo que virtualmente. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. A palavra está com você. Obrigado, Hermes. Fico muito feliz por poder mais uma vez estar com vocês, ainda que de maneira virtual, e espero de verdade assim que a gente consiga no próximo ano fazer uma agenda presencial aí, né? Com tantos desenhos de estratégias que vocês têm buscado para chegar até os municípios, para dialogar com os municípios, levando um apoio técnico de qualidade aí, sobre o comando da secretária Tânia, né, e com toda a sua equipe aí, você trabalhando arduamente nessas agendas, e todos aí com quem me relaciono e conheço também, com quem troco muitas informações a respeito da Cléris, também que cito aqui nesse momento, e falo, claro, em nome da secretária Maria Evelônia, por termos a oportunidade de chegar até vocês, mesmo que nesse momento, de maneira virtual, até pela nossa segurança também dos nossos familiares. A secretária Maria Evelônia tem tido como meta essa aproximação. Ela tem dito que a gestão dela é a gestão do diálogo, né? Então a gente tem procurado seguir muito nessa linha, o que muito me agrada, na verdade, antes da chegada dela, a minha vertente já era do diálogo, e isso só se fortaleceu com a chegada dela, porque eu também acredito muito nesse caminho, que é o caminho do diálogo e da construção conjunta e colaborativa, né? Quando a gente consegue construir as coisas nessa perspectiva. Então, fico muito feliz, realmente, poder estar aqui com cada um de vocês que estão daí, do outro lado, e estão aí no estado de Roraima, né, nos acompanhando. A gente aqui, eu estou aqui no Ministério, numa sala, eu estou até sem mais, porque estou em uma sala separada, fechada, e por isso também do não uso da máscara, porque se fosse um ambiente com outras pessoas, certamente eu estaria aqui também utilizando a minha máscara, até por questões de segurança. Da minha e de todos que estão à minha volta, né? Bom, nós tivemos, então, a alegria já de ter estado com vocês anteriormente, em um outro momento, um encontro, para dialogar sobre o plano em si de assistência social, da sua estrutura, do seu conteúdo, da sua constituição enquanto um instrumento de planejamento da política pública de assistência social, e é o que eu sempre
às vezes tenho dito que o ato de planejar na assistência é também uma ideia de você, com isso, ter uma forma mais palpável, talvez mais assertiva na perspectiva de defesa e garantia de direitos, né? De que quando eu planejo essa política, eu consigo ter uma visão da sua totalidade, das suas deficiências, ou seja, das demandas existentes no território, das ofertas necessárias, para que eu possa, assim, em certa medida, que quando eu falo demanda, ou quando eu vejo o que existe por trás de uma demanda, por trás de uma demanda existe necessariamente alguém que está lhe demandando, ou seja, um usuário, no nosso caso, o usuário da política, que depende do nosso atendimento. E aí, em contraposição a essa demanda, eu tenho a oferta dessa política. Então, nesse sentido, com essa oferta, eu construo por meio do meu planejamento, eu identifico quais são as demandas, que são as deficiências existentes nos territórios, aquilo que afeta diretamente o usuário da política, e, por outro lado, eu também consigo, por meio dessa demanda quantificada e também qualificada, porque não adianta só que eu saiba a quantidade, mas eu saiba detalhes a respeito dela, que eu possa conhecer a sua constituição dessa demanda, como ela se constitui, como ela se forma, e nesse sentido eu tenho, por um outro lado, uma contraposição, que seria a oferta dessa política, o que nós chamamos aí de demanda e oferta, né? A gente ouve muito essa terminologia, até mesmo muito em mercados econômicos, quando fala do preço dos produtos, enfim, do funcionamento da economia, que você tem demanda de um lado e oferta do outro. Não diferente aqui na assistência social, por se tratar de uma política pública. Há uma demanda, que é o usuário, que demanda de quem? Do poder público. E aí quem oferta? O poder público. Tem aí a responsabilidade de ofertar e de garantir aí o atendimento da população por meio da concepção de políticas públicas, da criação e instituição dessas políticas. A exemplo da política pública de assistência social, por meio do seu sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E aí, nessa ideia de planejamento e da relevância desse plano, que eu optei também, até dado também o número de agendas aqui tem sido bem apertado, mas eu me esforço muito para poder estar nessas agendas dos estados e aqui, sobretudo, o estado de Roraima, que vem construir uma relação há algum tempo. E aí eu fico pensando, fui convidado nesse momento a fazer uma reflexão, e que eu pensei, eu não vou levar um PowerPoint, porque isso é o usual, aqui é um workshop, né? O workshop ele tem que ter uma característica diferenciada, que é também essa característica da reflexão, da provocação à reflexão. E aí me veio o convite, então, para tratar de uma perspectiva de ações e estratégias no plano de assistência social. E aí a gente precisa diferenciar essas duas coisas. O que são as ações e o que são as estratégias. E como que elas se comunicam nesse sentido, né? Como que elas interagem entre elas, ações e estratégias. Então, quando eu uso o termo ação, necessariamente o próprio termo já vai dizer, a própria palavra já vai nos trazer a ideia de que é algo em movimento, que é uma ação, algo que eu realizo, que eu faço, que eu executo para um determinado fim. Então, a ação é o meio, a ação é a forma como eu vou fazer, é a forma do que eu vou fazer, é o que eu entrego, na verdade. Desculpa. Então, assim, a ação é a execução pura, é como eu executo, não a forma que eu vou fazer, é execução pura. Então, se eu falo, por exemplo, se eu utilizo uma terminologia a respeito de, eu vou dizer, olha, eu tenho aqui no meu planejamento uma ação que é garantir o cadastramento dos beneficiários do BPC no cadastro único. Então, qual é a ação? Cadastrar os beneficiários, que também se coaduna com a própria meta, quando a gente fala em planejamento, né? Então, essa ação que seria, de fato, exatamente essa operacionalização. Como eu faço para fazer esse cadastramento? Ora, eu tenho que ir... Aí, quando eu já vou entrar
no como fazer. A meta, a ação em si é cadastrar o indivíduo, cadastrar o usuário. O beneficiário do BPC no cadastro único é a ação. Mas como que eu vou fazer? Aí eu já entro no outro aspecto e tratando de uma outra perspectiva, que é a chamada estratégia. Mas como que eu elaboro essa estratégia? Como que eu posso chegar até este usuário? Como que eu posso garantir o seu cadastramento? Como que eu posso operacionalizar isso? De que forma? Então, por isso que diz que a estratégia é o próprio cálculo da ação. É quando eu penso, quando eu coloco ali a minha inteligência envolvida, todo o meu ganho de capital intelectual dentro da equipe, na sua construção, nas suas discussões, do planejamento da política pública de assistência social, de entender como que eu vou, então, executar esta ação, que é este cadastramento lá do beneficiário do BPC no cadastro único, que essa é a ação, mas e a estratégia? Como que isso vai se dar? E aí, a cada estratégia, eu vou estar somando, ao pensar na estratégia, eu vou estar também fazendo com que essa ação cresça, com que ela seja incorporada, que eu vou imaginando, tá, a ação é cadastrar o beneficiário, mas para eu cadastrar o beneficiário, eu preciso, então, de um computador, ou eu preciso de um tablet, além de precisar essencialmente, que também é bom a gente tocar nesse ponto, né, porque fala-se muito nas tecnologias hoje, mas a ideia, e o Ministério tem batido muito nisso, não é tecnologia substitutiva para substituir o elemento humano, porque uma política como esta, como é a política de assistência social, bem sabemos que o olho no olho não pode faltar. O elemento humano é essencial. Então, o usuário ele precisa se conectar na terminologia da conexão, a gente fala em conexões virtuais, por tecnologia mesmo, né? Mas também falamos das conexões entre pessoas, o chamado ali rapport, né? Que é aquela conexão, uma troca, uma sinergia, uma soma de energias ali, de um em contato com o outro. Isso não se substitui por nenhuma tecnologia. E, sobretudo, aqui, não deve ser substituído. Então, mas como? Aí vou precisar de um computador, talvez precisar de um tablet, mas vou precisar de um carro para chegar até a localidade, ou talvez eu precisar de uma embarcação para chegar até aquele usuário. Então, tudo isso são estratégias a serem pensadas da melhor forma de chegar, que eu decido, a estratégia, então, é como eu vou fazer, como eu vou atuar, mas quando eu executo, eu já estou na ação. Para o momento que eu embarco ali no barco, entro dentro do carro e faço esse deslocamento, eu já estou executando a ação ao chegar até esse usuário. É claro que a gente ouve muito falar em termos de estratégias, né? Então, quando fala estratégia, a gente está muito ligado ao conceito militar da coisa, né? E sabendo que isso é tão, como se pode dizer assim, tão denso e tão complexo que quando eu falo de estratégia, nessa perspectiva militar, nesse conceito militar da coisa, envolve, na verdade, a segurança de um país, envolve a segurança de um povo, né? Então as estratégias precisam ser assertivas ali, elas não podem ter falhas, elas não podem ter equívocos. Mas aqui também não, porque quando eu escolho a estratégia errada, se eu escolho a estratégia errada, a guerra também está perdida. Minimamente a batalha, se não a guerra, mas a batalha ali está perdida. Porque eu não consegui. Se eu não consigo, se eu não faço o uso da estratégia adequada, eu não consigo cadastrar esses beneficiários do BPC no cadastro único, eu estou colocando numa situação de negligência, ou seja, eu negligencio o atendimento, porque eu não garanti esse cadastramento, e também, à medida que eu não faço isso, eu nego, em certa medida, um direito a este usuário. Então, e como nós trabalhamos uma política na defesa e garantia de direitos, quando eu não escolho a estratégia adequada, isso resulta na não realização da ação e o direito é negado. Que poderia ser inúmeras outras ações, né? Poderia ser atendimento no CRAS, por exemplo, é uma ação.
O usuário, quando é atendido no equipamento, é uma ação sendo executada. O atendimento do usuário, atender o usuário com qualidade, atender o usuário com dignidade, uma ação ali sendo executada. Mas no momento do meu planejamento, quando eu quantifico essas ações, se eu coloco só que eu atendo com qualidade ou com dignidade, eu não consigo depois mensurar essa ação e saber se ela foi executada ou não, porque qualidade, integridade, dignidade não são mensuráveis. A gente não consegue mensurar isso, né? Então a gente não tem como mensurar esses conceitos. Mas nesse sentido, né? Se eu falo, seria o cadastramento do usuário, ou então uma coisa bem, talvez específica da sua realidade, do seu município. Atender, por exemplo, população quilombola. Atender comunidades tradicionais que são distantes da sede do município ou que são na área rural. Então, tudo isso fazem parte desse conjunto, desse conglomerado aí de possibilidades de ações, mas para que eu alcance, eu preciso de estratégias. E aí eu tenho algumas ferramentas. Ferramentas que vão munir essas estratégias. Porque a estratégia, ela não brota do nada. Ela não nasce do nada. Ela tem que ter, certamente, uma base, né, para a sua elaboração, para a sua construção. Então, eu tiro, por exemplo, as próprias informações coletadas, como a gente diz, né, lá numa ação anterior ainda a essa estratégia, eu tenho o atendimento do usuário que é feito diretamente pelo trabalhador do SUAS. Esse trabalhador do SUAS, ao realizar o atendimento, ele está executando uma ação. Nesse momento, ele consegue coletar informações daquilo que nós chamamos de microdados. A partir desses microdados, eu tenho informações e subsídios para entender minimamente aquele usuário e também, a partir dele, fazer análise de um conjunto de outros usuários ou de usuários que, pelo menos, ou estão no mesmo território, ou estão na mesma condição, ou coabitam o mesmo espaço. E aí, nisso, eu começo a pensar, né, no que eu encontro, e por isso que é muito legal quando a gente fala de estratégia, a gente pensa assim, que as estratégias, elas, enquanto a ação pode ser executada por um único indivíduo, que ele vai lá e executa a ação, a estratégia é muito importante que ela tenha uma construção coletiva, conjunta. Eu peguei o dado, peguei a informação, trago para um grupo de discussão. Olha, naquela localidade, no território tal, nós estamos encontrando tal deficiência para o atendimento da população. Não estamos conseguindo chegar até o usuário. Aí vão se pensando, mas por qual razão? Por que não está conseguindo? É o transporte? É a questão do... Obrigado, filho. Seria esse aqui já estava aqui, esse copo. Não era de hoje, não. Paulo, obrigado. Desculpa, gente, é só que está trocando. Então, assim, a gente, na verdade, faz um desenho de um conjunto de estratégias, né, ou de definições de planejamento que a gente possa fazer no sentido aqui. Tem um pessoal na porta aqui, aí, desculpa, pronto. E aí, é o Marcos Maia, do coordenador da vigilância, que está comigo aqui nesse momento, aqui, para vocês verem aqui. Ô, Hermes, o próximo, Hermes, nós vamos colocar o Marcos Maia na oferta, viu? Que é o nosso coordenador de vigilância aqui, para dialogar com vocês aí. Com certeza, já está recrutado. Já está recrutado, falando para vocês. Prazer, a gente chega com prazer aqui para conversar com vocês, tá? Obrigado. Bom, não... Ah, tá. O Paulinho já teve, né? Com você. Ah, bacana. Então, o Paulo é da equipe do Marcos Maia aqui. Então, nós estamos aí conversando. Eu não podia deixar de perder a oportunidade, porque o Marcos Maia é um grande parceiro, um colaborador, né? Para que passasse aqui e desse um oi para vocês. Mas, então, quando a gente pega o dado, a informação, a gente precisa trabalhar em uma coletividade. E a partir dessa coletividade, eu vou ter o que nós temos na Podia Ciência Social, que se você for lá fazer uma
fazendo uma analogia, não que exatamente seja isso, mas é uma analogia importante. Aquilo que nós chamamos da supervisão técnica. Então, é como se eu pegasse aquela demanda, aquele fenômeno, colocasse uma roda de conversa entre trabalhadores, que pode ser dos equipamentos, da rede privada, que atuam no território, e um pensar coletivo. Então, em um pensar coletivo, a partir daquilo que eu encontrei, daquilo que eu identifiquei, nesse pensar coletivo, eu posso extrair dali estratégias que sejam mais adequadas ao atendimento das demandas encontradas no território. Portanto, não há como se fazer ou se construir um planejamento de maneira isolada. A ação pode ser executada de maneira isolada. Eu posso pegar exemplo, como eu disse, posso pegar um operador do cadastro único, ou talvez até um atendente do CRAS mesmo, que vai até o indivíduo, conversa, coleta informações, registra, né, anota ali as informações, mas o tratamento das informações, daqueles fenômenos encontrados, é importante que seja coletivo, que seja de fato aí uma construção coletiva. E a partir dessa construção coletiva, eu encontro as melhores estratégias para chegar do outro lado. Então, Carlos Matos, que é aí da concepção daquilo que nós tratamos do planejamento estratégico situacional, Carlos Matos vai dizer assim: no momento do planejamento, é de suma importância que você escute todos os envolvidos no processo. E aí ele fala que você não pode jamais deixar de fora, como agora há pouco, eu estava aqui e interrompi um pouco aqui para atender o pessoal que abriu a porta antes do Marcos, que era o pessoal do cafezinho aqui, que passou aqui para trazer uma água para mim, né? Por gentileza, de trazer uma água, porque me viram aqui trabalhando nessa sala sozinho e vieram aqui trazer uma água. Esse grupo de pessoas, seja do café, seja da água, seja da vigilância, seja da limpeza, né, da própria limpeza do ambiente de onde é atendido o usuário, eles precisam ser ouvidos. Porque eles têm percepções diferenciadas do que nós conseguimos enxergar. E eles são termômetros dentro do próprio equipamento. E ao ouvi-los, a gente consegue, a partir do que nós ouvimos, por quê? Porque eles escutam de nós, trabalhadores, e escutam do usuário. Então eles sabem, inclusive, quais são as queixas dos usuários que nós não temos acesso. Que nós muitas vezes não sabemos. E por que não? Isso não se trata de uma fofoca. Se trata de uma necessidade de se compartilhar informações pertinentes à oferta de uma política pública, porque o usuário, em regra, ele não vai chegar e vai te dizer que está insatisfeito com o atendimento. Porque nós também somos arraigados de uma cultura, em nossa formação cultural, de um povo doutrinado a não se manifestar. De um povo doutrinado a baixar a cabeça e a aceitar. Então, o usuário, ele tem essa visão, essa concepção de que eu aceito, que desde a história do Brasil, no momento em que, a exemplo dos negros, né, quando chegava no Brasil, que desembarcava os navios negreiros, e eles recebiam uma surra que se chamava surra quebra-pescoço, que era para que ele se mantivesse de cabeça baixa, sem olhar para o seu senhor, e, na verdade, a partir dali, obedecer a tudo que lhe era dito, que lhe era demandado, que lhe era obrigado a fazer, sem questionar. Então, isso está arraigado na nossa cultura, na nossa formação, de não falar. Então, o usuário, você jamais vai ter uma percepção clara dele, esperando que ele fale, que ele se manifeste. Isso é algo que possivelmente não vai acontecer. Já essas pessoas que estão no equipamento, que estão ali presentes, elas são, em grande medida, termômetros e receptores também dessas queixas, e essas queixas precisam ser observadas, colhidas e tratadas, para que se tenha um tratamento ao tratá-las, encontrar-se a estratégia adequada para atender o usuário.
Para evitar, por exemplo, aquele retrabalho. Muitas vezes você tentar, às vezes você em uma abordagem, você vai fazer uma abordagem, sobretudo quem trabalha abordagem social, né? Você vai fazer uma abordagem até mesmo da população em situação de rua, e nem sempre a abordagem é bem recebida pelo usuário. E aí você precisa começar a pensar, deixar, trazer para o lado de dentro, para ter uma perspectiva, de você imaginar, bom, se essa abordagem não está dando certo, porque veja, eu vou na intenção de ofertar a política pública, de atender a demanda do usuário que está em situação de rua, e ele não me acolhe, ele não me recebe, eu tenho que pensar, será que a comunicação está adequada? Será que eu estou sabendo chegar até ele? Por que essa abordagem não está funcionando se é algo para o seu bem? Então, o que acontece? Nesse sentido, nesse conjunto de entendimento, é que se algo não está funcionando, se alguma ação está no meu planejamento e ela não se operacionaliza, eu tenho que descobrir qual é a razão. E não posso atrelar todas as razões do mundo do não funcionamento de uma ação apenas ao financiamento da política, que hoje é baixo, nós sabemos disso. Mas existem outras razões também. Às vezes o próprio trabalhador não está motivado, às vezes o próprio trabalhador não está preparado para aquele tipo de atendimento. Então aí entra a necessidade da qualificação, entra a necessidade dessas conversas. Às vezes ele não é do interesse dele fazer aquele tipo de serviço, ele não se adapta àquilo ali. Então tudo isso, quando a gente vai pensar em ações e nas próprias estratégias, existe um conjunto amplo de questões aí que já precisam ser pensadas nesse sentido, que precisam ser minimamente observadas, até nesse sentido da gente conseguir compreender de que a gente precisa entender de toda forma que o plano em si de assistência social, eu já vi aqui ali, tem alguns comentários, eu vou ler depois e comentá-los, tá bom? Só para registrar. E podem mandar, fiquem à vontade, a ideia é essa mesmo, para que depois eu tenha um tempinho no final para fazer um arremate de acordo com o que vocês falaram ao longo da fala. Mas a gente compreender de que eu não posso, em hipótese alguma, adotar como estratégia, por exemplo, a compra de um planejamento. Porque se eu compro um planejamento pronto para o meu município, eu não envolvo os meus usuários, eu não envolvo os meus trabalhadores, eu não envolvo a rede, eu não envolvo as políticas setoriais, no quesito da intersetorialidade, eu não envolvo ninguém, nem da oferta nem da demanda dessa política pública. E aí, nesse sentido, ele tende a ser inefetivo. Então, uma boa estratégia, certamente, vai começar numa palavra muito simples, diálogo. A melhor das estratégias parte do diálogo. O diálogo é a palavra essencial. É o que não pode faltar, o que nós chamamos aí de economia, chamamos do sine qua non, né? Aquilo que não pode faltar. Então, o diálogo é extremamente necessário nessa construção para que a gente consiga, então, a partir do diálogo, encontrar as melhores alternativas. A gente, às vezes, comete grandes equívocos em políticas públicas. Nós mesmos aqui da União. Esses dias eu conversava sobre isso, eu dizia assim, gente, até quando nós vamos elaborar políticas públicas no âmbito da União, de cima para baixo, e jogar para que o Estado e o município implemente, quando a sua realidade é distinta da nossa? Nós não estamos no território. Quem é melhor do que vocês para conhecer as estratégias? Vocês mesmos, e não nós que estamos aqui. Então, a gente pensar como se dá esse desenho. Mas só é possível enxergar esse desenho, saber como que ele se aplica, como que esse desenho pode ser operacionalizado, como que essa ação se executa, se houver diálogo. Se não houver diálogo, não existe estratégia que funcione. Não tem o sabe tudo. Não tem aquele indivíduo que vai chegar no município, não. Eu sei, eu domino tudo e faço o que eu estou dizendo que vai dar certo. Não funciona assim. Você tem que dialogar.
você tem que ouvir o outro. Porque aquele que acha que... Porque às vezes também o sabe tudo, ele cria uma esfera. Isso não é uma estratégia interessante ter dentro de um grupo o chamado do sabe tudo, porque ele coíbe os demais de participarem, de dialogarem, de contribuírem, e muitas vezes, por ele coibir, ele não está sabendo que a estratégia dele não está funcionando. Porque ninguém chega para o professor fulano, a estratégia não está dando certo. A gente não está conseguindo alcançar o nosso objetivo. Então, a estratégia fundamental, a mais coerente, é a do diálogo. E a gente vive um momento agora que a gente tem essa grande oportunidade, ainda que não seja o mais adequado, esses momentos virtuais, mas tem um facilitador, né, para que a gente possa possibilitar também esses diálogos, né, para que a gente possa caminhar juntos dessa forma, dialogando e trocando informações. Então, é muito nesse sentido, não era de pegar uma apresentação, dizer para vocês quais são as metas, as ações, não, porque vocês que precisam escrever isso. Mas vocês precisam escrever isso de maneira conjunta, coletiva, e não pegar metas prontas. Não pegar somente as metas lá do pacto, que está até vencido até 2017, mas algumas metas são perenes, mas não pegar metas prontas ali, partir daquilo, este é o meu planejamento. Assim como também precisam se apropriar, como teve o Marcos Maia agora há pouco aqui, o nosso coordenador de vigilância aqui, precisam se apropriar da vigilância socioassistencial, dos seus dados, do que ela elabora, do que ela constrói, do que ela devolve. Se apropriando dos seus dados, dialogar e buscar estratégias, buscar caminhos para a oferta da política. Assim como também é muito importante, como eu disse para vocês, de que nós precisamos pensar verdadeiramente na informação que é coletada, pensar com muito cuidado, na verdade ter muito cuidado com essa informação, que é aquela coletada diretamente do usuário, que é o chamado microdado. Ele compartilhou, ainda que, vejam bem, deixar muito claro uma coisa, eu não estou sugerindo aqui a quebra do sigilo do atendimento, em hipótese alguma, não é isso. Mas eu estou dizendo que tem informações que o usuário compartilhou com você que são essenciais para a construção desse planejamento. E que elas são tão essenciais que afetam não somente a ele, mas a uma coletividade, a outros também. Então, jamais pode ser ignorado esse aspecto. A gente coleta a informação para fazer uso dela. Porque à medida que a gente coleta a informação, à medida que a gente ouve, né, igual aquela história, a pessoa chega, não quero falar. Não quero falar. Não quero falar, não, mas a pessoa não fala, conte comigo. Você convence a pessoa a compartilhar com você o seu problema, a depender do tamanho do problema, você vira as costas e vai embora. Então, ou seja, aí foi uma atitude covarde. Então, se você quer ouvir, se você se dispõe a ouvir, se comprometa a participar da solução. Claro que tem situações que você não vai conseguir resolver. E não depende só de você. Mas mostre-se minimamente conectado com a pessoa e na intenção de ouvi-lo, de contribuir de alguma forma e de caminhar ao lado dele. Então, quando a gente pensa nessa ideia do usuário, nós precisamos ouvi-lo, o que nós ouvimos dele. Vamos verificar se aquilo se aplica a uma totalidade e vamos dividir com um grupo de trabalho ali, que eu posso formar nesse momento de planejamento, um grupo que vai decidir essas ações, essas estratégias e debater ali os acontecimentos, os fenômenos encontrados no território, para que eu possa garantir uma oferta da política pública de assistência social. Então é sempre nessa direção, sempre pensando no diálogo. E aí, pensando no diálogo, entra de maneira muito forte os conselhos de assistência social. Não dá também, seria uma estratégia totalmente equivocada, a gestão optar por um planejamento sem diálogo com o conselho, sem caminhar junto com o conselho. Porque o conselho é a escuta da população. O conselho, de permeiam todas as informações, o que vem da população também, das suas demandas, das suas carências, e por meio disso o conselho pode contribuir com a gestão da política na construção necessária
daquilo que seja mais efetivo, porque a razão do planejamento existir é, de fato, essa efetividade da política pública para atender o usuário, para atender o cidadão nessa construção. Ou seja, nós não podemos imaginar de que a política pública exista, na verdade, por existir somente, num fim nela própria, porque não é. Porque a política pública tem um fim na coletividade. E no nosso caso, nós temos aqui uma possibilidade, essa riqueza de um plano específico, do plano de assistência social, que na sua construção, definindo estratégias e ações para a defesa e garantia de direitos, para garantir o atendimento do usuário, para que a coisa seja feita em conformidade com aquilo que é necessário nessas ofertas. Então a gente não pode jamais esquecer desses detalhes, dessa relevância tão grande. E é tão bom que vocês estão aí, vocês estão já desde ontem, nesses 2 dias, estratégias estão brotando na cabeça de vocês a todo instante. Porque não era chegar aqui e dizer uma estratégia, porque vocês já têm milhares de ideias, essas ideias que estão surgindo são estratégias. De quando você chegar agora no seu município, de quando você se reunir com os demais, de quando você partilhar, você já vai ter um capital intelectual mais evoluído, talvez por essa troca, não que seja comigo, mas com todos que passaram por aqui, para que vocês construam as melhores, pensem, na verdade, nas melhores estratégias e construam as melhores ações para que dessa forma o usuário seja de fato atendido. Então, é um grande privilégio ter essas trocas com os companheiros aqui, com de outros municípios, dialogar com realidades próximas. Tem municípios que têm fenômenos semelhantes. Uma grande estratégia é essa. Vamos dialogar com esse município, porque a história dele é semelhante à nossa. A sua constituição, a constituição do município e do território, se parece com a nossa, né? Seja na sua geografia, seja nos seus hábitos culturais. Então, existem semelhanças. E, ao trabalhar nas semelhanças, você consegue também identificar caminhos que podem ser muito úteis para atendimento da demanda do povo, da população e da sociedade. Assim como também não se pode ignorar, em hipótese alguma, se há uma estratégia muito sábia, é não ignorar a diversidade, as diferenças. Porque as diferenças precisam ser colhidas, precisam ser observadas. Quando você também acolhe ali as diferenças, então nessa construção de acolher as diferenças, você consegue também, certamente, compreender um pouco melhor o outro e fazer uma construção junto com o outro, pensando, olha, eu penso diferente de você, mas entendo que o que você está trazendo é pertinente e pode ser útil ao atendimento do usuário desta política. Então, são sempre nessa perspectiva que a estratégia ela se constrói a partir do diálogo. Sempre a partir do diálogo. Não há outro caminho senão o diálogo para as melhores estratégias e, consequentemente, a execução das melhores ações. E reforçando, uma ação pode ser executada por uma única pessoa, porque ela já foi constituída ali. A ação em si, a execução dela pode ser única, mas a estratégia, ela precisa ser coletiva. E claro que existem ações coletivas também, mas estou dando exemplo de que uma pode ser única em um dado momento, mas a outra sempre. Você não define uma estratégia sozinho. Você não define uma estratégia sozinho, você precisa do saber do outro para essa construção. Então, eu acho que, em termos de contribuições mais diretas, e para não comprometer o horário de vocês também, do workshop, acho que seriam essas colocações. Tem já algumas manifestações no chat, mas eu gostaria de abrir também agora para vocês poderem se manifestar. E depois a gente pode fazer a partir das manifestações, um consolidado aqui, para poder encerrar essa participação. Por enquanto, muito obrigado e permaneça à disposição. Queridos, aproveitem, temos 10 minutos aí. Aproveite a presença do técnico do Ministério, olha aí, vocês tirarem dúvidas.
Vamos lá, perguntem. Eu queria ter tido essa chance um dia quando eu fui ao município. De ter contato diretamente com o técnico do Ministério para tirar as dúvidas que eu tinha, que eram muitas. Aproveitem. Pode também escrever no chat, caso vocês estejam, porque às vezes a pessoa fica tímido de falar, né? A voz de todos os outros municípios, a pessoa fica com vergonha. Quem quiser também pode escrever no chat a dúvida que a gente lê aqui. Alguém levantou a mão, o senhor Ednei quer falar? Pronto. Pode falar. Boa tarde. Eu sou do município de Amutã. Eu comecei agora no conselho, né? E aí uma realidade que o senhor falou, a questão de diálogo, né? De entender as pessoas do que elas precisam. E eu por essa situação também, de ser compreendido, né? Ter aquela timidez de não falar o que precisava. E hoje, como hoje estou no setor público também, eu vejo também, não só o meu lado, como de outras pessoas, a dificuldade de se deslocar de lugares bem distantes, né? Devido, como o senhor falou, acesso, né? Dificuldade de acesso e o planejamento. Então, assim, há lugares distantes aqui, e pessoas que falam esse tipo de línguas, né? Essa se torna difícil de se comunicar, de entender essas pessoas, né? Do que elas precisam. Então, assim, a questão de planejamento foi uma ideia que surgiu aqui, do encontro do pessoal, acho que foi o 16º encontro aqui, que eu participei, e aí para poder elaborar ideias, planejamentos, e uma ideia que surgiu foi que eu achei muito importante, de como os pais, mães, vêm para poder fazer o registro único e às vezes não tem onde ficar, e devido a, como é que se diz, a renda ser pouca, né? O porquê não colocar uma pessoa, só uma pessoa trabalhando em parceria com a escola também, de coletar dados, né? E essa pessoa viria para o município com todos esses dados e alimentava o sistema. Então, assim, eu achei uma ótima ideia, né? Essa questão, porque já acontece no sistema de saúde o ACS, ACE, que faz essa também de atendimento, né? E o porquê não também no de único, colocar uma pessoa dessa, né? Só para coletar esses dados para estar alimentando o sistema. Essa seria a minha pergunta. Virginia, eu só não entendi muito bem uma questão. Você falou que essa é uma estratégia utilizada já na saúde, mas é porque deu alguns cortes na sua fala aqui, mas qual seria a dúvida em si, no geral, de que isso se aplicasse na assistência, em que lugar, só para eu compreender, porque ficou um pouco confuso para mim. Se você puder esclarecer melhor, eu te agradeço. Cortou o áudio, né? Isso, deu uns cortes aqui, eu não entendi muito bem, mas você disse que era uma estratégia de uma única pessoa de coletar as informações, não é isso? Isso. E aí trabalharia em parceria juntamente com as escolas, né? De colocar uma pessoa ali responsável das informações para que tivesse a melhor comodidade para os pais, para as mães, tipo né? Para passar informação ou coletar informação de dados. Mas então, essa pessoa então, ela só iria transmitir informações, coletar informações para poder fazer alimentar o sistema do cadastrador do cadastro único, né? Isso. Devido, como você falou lá no começo, né? O que acontece é você, na verdade, no momento do cadastramento,
né? Porque Assim, para ele coletar em outras localidades, o que torna. Olha só, Pode falar. atualmente, com as mudanças que estão sendo pensadas aí, o próprio usuário ele vai fazer inicialmente, né, o cadastro dele vai ser validado, claro, no equipamento, mas ele faria um pré-cadastro, assim, dizendo ali, pelo um smartphone, ele tendo acesso à tecnologia. Ele não tendo, claro, ele vai no local fazer o seu cadastramento. Agora, onde você vai fazer esse cadastramento, se você de repente pensa em colocar um posto de atendimento na escola, num posto de saúde, algo dessa natureza, o que é importante é que haja uma clareza de que se trata de políticas distintas, ainda que seja destacado, deslocado, mas que aquele atendente ele é da assistência, né? Que ele trabalha para assistência e está para os fins ali de coletar informações relativas à assistência. São estratégias, sim. Isso. São estratégias, sim, possíveis. São estratégias, é como a gente está conversando aqui. Veja bem, teve um caso agora, a gente estava no município interior de Sergipe. E aí tinha um problema do INSS que está com essa demanda altíssima aí. Está um déficit de 300 mil beneficiários hoje, né? Em relação aos benefícios. E aí as pessoas estavam reclamando muito porque elas estavam ficando do lado de fora, no sol, tão desconfortável e tudo. E aí a gente foi até lá no município e falou, olha, gente, tudo bem, tem a pandemia, então vocês limitam o atendimento, mas minimamente abre o portão e recebe as pessoas do lado de dentro, para dar um conforto digno às pessoas, né? Para que elas sejam atendidas de uma maneira mais digna. A gente viu por agora, nesses tempos da pandemia, o auxílio emergencial formando enormes filas nos bancos, né? As pessoas no sol, no desconforto, um verdadeiro, até é algo, podemos dizer que é algo até meio que assim, é como se colocasse a pessoa numa situação muito ruim, né? Muito negativa, diante da visão da própria sociedade, botar a pessoa naquela condição, né? Até vergonhosa a condição em que as pessoas eram colocadas ali. Então, assim, você tem, quando a gente fala, por exemplo, em busca ativa também, que também é um caminho, né? Por exemplo, a família não dá para vir até aquele ambiente, não tem como chegar até ali, e você destaca o atendente até a localidade da família, para também fazer essa coleta que você está dizendo. Tudo isso são estratégias serem pensadas. Agora, depende, claro, de cada município, do seu número de profissionais, e, como você colocou, isso da educação, eu só achei interessante das escolas, dizer assim, na assistência, a intersetorialidade, ela é extremamente fundamental. Se você não se dialoga com outras políticas, certamente você vai ter um déficit nesse atendimento. Às vezes, por meio da intersetorialidade, é possível que o indivíduo lá na escola, o aluno, o filho, saiba do direito do pai ou da mãe, por exemplo, e nesse sentido contribua até na orientação dentro de casa para que o direito seja buscado. Então, a gente tem que ter, sim, essa visão. Agora, é isso que eu estou te dizendo. Quando tudo fica demarcado, dizendo quem é quem, onde está e quem é o responsável por cada ação, não há problema de estratégias assim que você faça um destacamento de profissionais, tá? Só que realmente tem que deixar tudo muito definido do papel de cada um e das responsabilidades. Isso que é fundamental. Mas são estratégias, é como você disse. Você aplica para o seu município, você vai dizer, para o meu aplica. Ué, que bom, bacana. Então, se você aplica para o seu, é algo a se pensar assim, por que não utilizar desse recurso, né? Mas às vezes pode não se aplicar para um outro, né? Mas por isso que também tem que considerar a realidade local de cada um. E aí, nesse sentido, eu posso até pegar aqui, para a própria Aline tinha dito, né? Dessa questão de que, quando ela fala do planejamento da região norte, como a gente fala desse chamado fator amazônico, é fato, o fator amazônico perpassa por todas as políticas, todas elas têm essa necessidade de se entender, compreender do fator amazônico para garantir as suas ofertas. Mas hoje a gente não tem isso definido no âmbito nacional da política. Isso tem que vir, de fato, no ambiente das conferências, nessa insistência, nesse debate, de trazer a discussão do fator amazônico
como algo a se pensar em uma forma diferenciada de oferta, porque os custos são mais altos, porque o acesso é mais difícil, né? Então tem todo esse aspecto aí que precisa ser pensado, nesse sentido dos fatores do chamado fator amazônico. Assim como também a Aline traz a questão dos trabalhadores, essa perspectiva de construção aí, que foi muito que eu enfatizei aqui, do diálogo conjunto com a totalidade dos envolvidos, sobretudo dos trabalhadores. A Dilma Mello fala sobre os recursos. Veja bem, a Dilma, esse discurso é latente, né? Foi reduzido em 60%, está presente em todos os espaços, em todos os lugares. Mas aí pensa comigo, o planejamento, ele é um instrumento necessário para garantir depois a execução com vistas a ter orçamento. Se eu planejo de maneira reduzida e eu tenho orçamento futuramente, eu vou ter dificuldade de execução. Por quê? Porque eu não fiz o meu planejamento pensando na sua totalidade. Eu reduzo o planejamento, consequentemente, se vem o orçamento, eu não consigo executar. Então, a gente precisa pensar, o que eu tenho me orientado muito é que, olha, elabore os seus planejamentos na totalidade e dialoguem com o conselho, coloque na normativa, na ata lá de deliberação de aprovação do plano, que as ações serão desenvolvidas a depender da garantia de orçamento, na sua totalidade. Então, de fazer acordos, por isso essa necessidade do controle, da necessidade de contato aí com o controle social da política, para poder garantir um planejamento mais adequado. Quando você fala sobre parcelas pagas, que não é comigo, não é minha área, mas eu posso dizer para você que hoje eu estive conversando com o fundo, eles estão já buscando alguma solução, inclusive já há uma instabilidade. Em algum momento você consegue, em outro momento você não consegue. Inclusive, ontem já estavam até disseminando em alguns grupos o funcionamento disso. Então, assim, mas eles estão trabalhando na solução, e isso só que entre trabalhar na solução e focar toda a energia no parcelas pagas, focou-se energia agora no demonstrativo físico-financeiro para a prestação de contas. Mas que a ideia é que quando sair o demonstrativo, que os dois estejam normalizados, tá? Então, só para trazer esse esclarecimento. E em relação ao plano, ao planejamento por causa do orçamento, é essa orientação que eu tenho. Então, assim, como tem situações também, como a Aline colocou aqui, as conferências já aconteceram e elas não se apropriaram de deliberações das conferências no seu planejamento. Nesse sentido, o que eu tenho orientado é que logo no começo do ano que vem, lá no primeiro trimestre ali, até março mais ou menos, se não um pouco depois, se não for possível, faça uma revisão do planejamento com vistas a absorver deliberações do âmbito estadual e do âmbito nacional, né, da União, para que você possa também ter isso dentro do seu planejamento, da sua construção de planejamento, tá bom? Então, seriam essas contribuições aí. Bom, Hermes, eu acho que não houve mais nenhuma manifestação, espero ter contribuído, mas ainda estou aqui à disposição por uns 5 minutinhos ainda, para que a gente possa seguir aí, né? Para vocês terem a agenda daí e eu também do Rádio. Beck, muito obrigado mais uma vez, né? A gente aqui agradece imensamente a sua disponibilidade. Nós sabemos da agenda acirrada neste momento, né? A gente está passando por todos esses momentos, né? Que tem averiguação, os planos e tudo isso. Eu sei que você aí deve estar acirrado do trabalho. Nós agradecemos você ter reservado um tempinho para compartilhar o seu conhecimento conosco. Isso é muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, viu? A gratidão é toda minha, Hermes, de poder estar com cada um de vocês, cada uma de vocês que estão aqui. E eu desejo muito, Hermes, de verdade, que o ano que vem a gente faça uma agenda aí presencial. Já vá pensando nisso, porque eu quero estar com vocês com certeza absoluta. Tá bom? Vai ser uma grande alegria. Obrigado, Farham. Obrigado a cada um de vocês e fico à disposição. Um abraço. Um abraço.